Fala galera, tudo tranquilo? Tá aí o que vocês queriam, resolução de questões, beleza? Antes de mais nada, vamos fazer um negócio? Dá um like aí no vídeo e se não se inscreveu, se inscreva, por favor, beleza? Vamos lá então? Pessoal, hoje faremos algumas questões da banca da SpaceX, tranquilo? Hoje só questões de SpaceX, basicamente dos anos 2015 e 2016. Explicando um pouco da SpaceX. SpaceX, galera, é uma banca gramatiqueira, beleza? Tem muitas questões de gramática. Tem prova, inclusive, que nem interpretação tem. Nem tem texto para interpretar. É só gramática. Então, o foco hoje é banca SpaceX e gramática. Focando a gramática. Tranquilo? Ah, professor, as questões são muito difíceis? Bom, isso é um pouco relativo. Eu acredito que, de uma forma geral, não são muito complexas, não. Mas, como eu falei, são gramatiqueiras, ok? Então, tem que ter, obviamente, o conhecimento gramatical. Tem que ter o conhecimento da gramática, tem que estar com a gramática afiada. Ah, professor, cai mais o quê? Cai mais sintaxe? Cai mais morfologia? Cai mais sintaxe, beleza? Matematicamente, cai mais sintaxe. E estatisticamente, cai mais sintaxe. Mas também cai questões de estrutura e formação de palavras. Também cai questões de classes gramaticais diversas. Também cai questões de ortografia. Então, é necessário que você saiba tudo. Não entra nessa vibe de só vou estudar isso porque cai mais isso, não. Porque a questão que você vai errar, porque não estudou morfologia, porque não estudou ortografia, vai ser certamente ou pode ser a questão que vai tirar você do concurso, meu camarada. Então, estuda a gramática toda e não me venha com chorumelas, ok? Então, vamos parar de falar e vamos às questões. Então vamos lá, galera. Primeira questão da prova aí, SpaceX 2015, beleza? Vou ficar pequenininho porque a questão é grande. Fica tranquilo, o importante é vocês ouvirem. Leia o conjunto de frases a seguir e responda na sequência quais funções são assumidas pela palavra que. Então, já vamos caracterizar o que logo e depois a gente vê qual é a resposta correta. Tranquilo? Vamos lá. 5 contos que fossem era um arranjo menor. 5 contos que fossem. O que eu posso fazer aí? Eu posso substituir por alguma outra expressão, do tipo, mesmo sendo 5 contos, era um arranjo menor. Ó, aí eu tenho uma concessão para ter algo, eu tenho uma troca. Mesmo sendo 5 contos, era um arranjo menor. Esse que aí tem função de concessão, é uma conjunção concessiva, adverbial concessiva. Que bom seria viver aqui, ó. Esse que está fazendo o quê? Está modificando esse bom. O que é o bom? Bom só pode ser adjetivo. O que modifica um adjetivo? Um advérbio. Nesse caso aí, que bom seria viver aqui, está intensificando o bom. Advérbio de intensidade. Leio nos seus olhos claros um que de profunda curiosidade. Ó, tranquilo essa, né? O que tá. O que está com o acento circunflexo e logo antes dele tem quem? Um artigo indefinido. Está substantivando o quê? Substantivo. A nós, que não eles, compete fazê-lo. A nós, que não eles. A nós, mas não a eles, compete fazê-lo. Adversativo, né, galera? Conjunção adversativa, coordenativa adversativa. Falou de tal modo que nos empolgou. Falou de tal modo, ó, deu uma circunstância de causa, depois veio o quê? A consequência. Falou de tal modo que nos empolgou. Já pode verificar qual é a letra? Letra D. Olha lá, ó. Concessiva, intensidade, substantivo, conjunção coordenativa. Eu falei que era adversativa, mas nem pediu isso, né? E conjunção subordinativa consecutiva. Pronto, letra D. Vamos à próxima questão. Assinale a alternativa em que o pronome grifado não apresenta vício de linguagem. Quando Ana entrou no consultório de Vilma, encontrou-a com seu noivo. Olha aí. E agora? É o noivo de quem? É de Ana ou é de Vilma? Esse tem vício de linguagem, certo? Pois é, essa questão aí é basicamente ela fala basicamente
da ambiguidade do pronome possessivo seu ou sua. Tem uma videoaula, ó, pronomes parte 2. Vê aí, minha videoaula aí no nosso canal. Fala justamente da ambiguidade do pronome possessivo. Se você tem dois termos, normalmente duas pessoas, e depois é utilizado o pronome possessivo seu ou sua, muitas vezes fica uma ambiguidade. Você não sabe qual é a relação anafórica. Você não sabe a que termo anterior esse pronome está relacionado. Então, é essa a base dessa questão, beleza? Vamos verificar. Letra A já sabe que tem um vício de linguagem, tem essa ambiguidade do pronome possessivo. Letra B. Caro investidor, cuide melhor de seu dinheiro. Ó, aí tem um pronome possessivo também. Só que anteriormente foi dado dois termos, duas pessoas? Não, só uma. Então, só pode ser relacionado esse seu com o investidor e não com outra pessoa. Então, essa não tem ambiguidade. Já sabe que é a letra B. Vamos verificar as outras? O professor proibiu que o aluno utilizasse sua gramática. Pô, é a gramática de quem? Do professor ou do aluno? Ambiguidade. A Ida disse a Luiz que não concordava com sua reprovação. Ela não concordava com a aprovação de quem? Da Ida ou de Luiz? Não se sabe. Você deve buscar seu amigo e levá-lo em seu carro até o aeroporto. Você deve buscar o seu amigo e levá-lo em seu carro. O carro de quem? De quem vai buscar ou do amigo? Não se sabe. Então, quando você tem dois termos, como eu já falei, quando você tem dois termos anteriores e depois você faz uma relação anafórica com o pronome possessivo seu ou sua, fatalmente você vai cair numa ambiguidade. Então, essa questão aí é letra B. Questão 3. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do verbo haver. Bom, primeiramente vamos explicar um pouquinho do verbo haver, tá? Algumas coisas que vocês já até viram aqui no meu canal. Olha só. Verbo haver com o sentido de existir ou com o sentido de tempo decorrido é invariável. Isso significa que ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular, ok? E a outra coisa também que pega muito nas provas. O verbo haver, quando ele é auxiliar, ele vai variar. Quando ele é auxiliar, tem uma locução verbal, e o verbo haver é auxiliar, ele varia normalmente, porque é o principal que está em jogo ali. É o verbo principal que está do lado direito dele, é que está em jogo ali, ok? Então, o verbo haver vai variar quando ele estiver numa locução verbal sendo um verbo auxiliar. Mas quando ele estiver numa locução verbal sendo um verbo principal dessa locução verbal e tiver sentido de existir ou tempo decorrido, então ele também não vai variar, nem ele e nem o seu auxiliar, ok? Então, por exemplo, devem haver muitas confusões naquele bairro. Está errado, porque o certo é deve haver muitas confusões naquele bairro, uma vez que esse haver aí é o verbo principal da locução verbal. O seu auxiliar também não muda, justamente porque o haver tem função de existir. Tranquilo? Então vamos às alternativas. Eu não sei, doutor, mas devem haver leis. Errado. Inclusive foi o mesmo exemplo que eu dei. Devem haver. É a mesma coisa que dizer devem existir. Haver com sentido de existir é invariável. O seu auxiliar também. Então tem que ser deve haver. Também a mim me hão ferido. Ó, essa daí está correta. O que eu falei com vocês? O haver, quando ele é auxiliar, ele vai variar normalmente. Então, a mim me hão ferido. O verbo principal ali é o verbo ferir. Não é o haver. Então, está correto. Letra B já sabe que é correta. Vamos verificar as outras. Haviam tantas folhas pelas calçadas. Errado. Verbo haver com sentido de existir, meu filho, é invariável. Então, o correto seria havia tantas folhas na calçada. Faziam 8 dias que não via Guma. Ó, aí nem é verbo haver, né? É verbo fazer. Mas é a mesma temática. O verbo fazer, quando está no sentido de tempo decorrido,
ele também não varia, tá? Então o certo aí é fazia 8 dias que não via Guma. Que nome complicado, né? Não haverão umas sem as outras. Tá errado. Por quê? Verbo haver com sentido de existir é invariável. Então, não haverá umas sem as outras. Beleza? Então, letra B. Questão 4. Assinale a alternativa que apresenta ideia equivalente à da oração grifada a seguir. O professor não proíbe, antes estimula as perguntas em aula. Ó, o professor não proíbe, mas estimula as perguntas em aula. Preste atenção, ele fala uma coisa negativa antes e uma coisa positiva depois. Então isso daí provavelmente só pode ser ótimo, né? Isso daí só pode ser uma adversativa, tá? Uma coisa ao contrário da outra. Vamos lá? As abelhas não apenas produzem mel e cera, mas ainda polinizam as flores. Pô, professor, só pode ser essa daí, né? Uma negativa antes, uma positiva depois. Não. Pegadinha. As abelhas não apenas produzem mel. Ele falou, não apenas produzem mel, não só produzem mel, mas ainda polinizam as flores. Ele usou o não em uma oração e depois o mais em outra oração. Só que ele usou juntamente com outros termos, como, por exemplo, apenas e ainda. Então, meu querido, esse é o problema. Na verdade, é uma adição à outra. Não apenas isso, mas também aquilo. Ok? Ele está adicionando informações. É a mesma coisa que dizer, as abelhas não produzem mel apenas, também polinizam as flores. Ou então, as abelhas produzem mel e cera e polinizam as flores. É uma adição. Veja bem, não tem o mesmo sentido o exemplo que eu dei? Mesmo sentido. Então não é essa, eu quero uma adversidade. Os livros ensinam e divertem. Também não é essa. Essa aí é uma adição clara. Ensina e diverte. Vestia-se bem, embora fosse pobre. Ó, a conjunção embora, ela é uma conjunção clássica de concessão, tá, galera? Vestia-se bem, embora fosse pobre. Então, quer dizer, ele concede ser pobre, mas se veste bem. Ele concede ser pobre e se veste bem. Tá? Ele concede uma coisa para ganhar outra depois. Tranquilo? Isso que é concessiva. É concessiva porque você concede algo, mas você ganha algo depois. Isso que é a concessão, tá? Então essa daí é concessiva, eu não quero concessiva. Eu quero adversativa. Não aprovo, nem permitirei essas coisas. Ó, eu tenho duas negativas que fazem o quê? Se adicionam. Não aprovo, nem permitirei essas coisas. Não isso e aquilo. É adição. Quis dizer mais alguma coisa e não pôde. Ó, pegadinha mesmo essa questão. Por quê? Quis dizer mais alguma coisa e não pôde. Ele usou uma conjunção aditiva, só que com valor de adversidade. Quis dizer isso, mas não pôde. Mesma ideia, correto? Então é essa aí. Letra E. Questão 5. Assinale a alternativa em que está destacada uma oração coordenada explicativa. Então, uma oração coordenada é o quê? É uma independente da outra. Existe normalmente uma oração assindética, não tem conjunção, e a outra oração com conjunção, que é independente dessa, ok? E aí uma conjunção ligando uma a outra. Ele quer explicativa. Explicativa, obviamente, dá uma explicação para o que foi falado antes, ok? Vamos lá. Letra A. Peço que te cales. Não é essa. Peço. Se eu falar peço, fica sem sentido, porque quem pede, pede alguma coisa. Então, pedir, pede um objeto direto. Então, aí eu tenho uma subordinada objetiva direta. Eu quero uma coordenada explicativa. O homem é um animal que pensa. É qualquer animal? Não. É o que pensa. É o pensador. Ó, adjetivo, tá vendo? Que pensa é uma adjetiva. Nesse caso tem vírgula? Não. Se não tem vírgula, é adjetiva restritiva. Ele não esperava que a mãe o perdoasse. Ó, viu que eu até dei uma meia pausa? Ele não esperava. Quem espera, espera alguma coisa. Pronto. Espera o quê? O que vem depois? O objeto direto.
aí é objetiva direta, subordinada, substantiva, objetiva direta. Não pode ser essa. Leve-a até o táxi, que ela precisa ir agora. Ó, pronto. Leve-a até o táxi. Ela precisa ir agora. São independentes. E eu coloquei uma conjunção, justamente para dar a ideia de explicação. Beleza? Quando você tem uma oração que comece com um verbo no imperativo, provavelmente a outra oração será uma explicativa. Se começar com porquê, com pois, com que ou conjunções deste tipo. Ok? É batata. Verbo no imperativo começou com porquê, pois, que, oração coordenada explicativa. Então temos aí a explicativa, letra D. Só verificar a letra E. É necessário que estudes. É necessário isto. Que estudes é necessário. Eu tenho o sujeito aí do verbo ser. Ok? Isso daí é uma subjetiva. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? Então é letra D, alternativa certa. Questão 6. Dígrafo é um grupo de duas letras formando um só fonema. Beleza. Ditongo é a combinação de uma vogal com uma semivogal ou vice-versa, na mesma sílaba. Sim. Nas palavras também e ontem, observa-se que há para cada palavra, respectivamente. Beleza, uma questão de fonética. Tá vendo? Então não cai só sintaxe, não. Ó. Questão de fonética. Uma das primeiras coisas que você estuda na gramática, tá? Tá falando aí, já está explicando o que é dígrafo e o que é ditongo. Dígrafo, grupo de duas letras formando um só fonema. Quer dizer, um só som. Por exemplo, se eu falo queijo, eu falo QU com som de K. Então eu tenho um dígrafo, nesse caso, um dígrafo consonantal. Se eu falo, ó, ditongo, cadeira, eu tenho EI na mesma sílaba. Então eu tenho um ditongo, nesse caso um ditongo oral decrescente. Ok? Então, ele está perguntando, também e ontem, observa-se que há para cada palavra respectivamente. Então, para cada uma tem o quê? O que você tem que fazer aí? Você tem que olhar e verificar mentalmente? Só se você for craque em fonética, tudo bem. Beleza, sei que você é craque em fonética, meu filho, mas faz a transcrição fonética, beleza? Porque aí você elimina a chance de errar. Vamos fazer a transcrição fonética? Vamos lá. Também. Você fala o T? Fala. Então, bota lá o T nas duas barrinhas. Você fala o A? Fala. Mas você fala o M? Não, né? Você fala o A nasalizado, ó. An. Pronto. É o A com o tio em cima. Então, temos aí um dígrafo. Também. Você fala o B? Fala. Bota o B lá. Você fala o E? Fala, só que você fala o E nasalizado, porque logo depois dele vem o M. Então, você fala o também. Só que peraí, professor, aí está no final da palavra. Você não fala também, você fala também. Ó, o I aí, ó. Também, você fala o E nasalizado com o I. Isso daí é um ditongo nasal decrescente. Então, e também, nós temos um dígrafo e nós temos um ditongo nasal decrescente, tá? Nas alternativas nem tem ditongo nasal decrescente, é só ditongo nasal ou não. Então, beleza, já vai verificando aí o que pode ser, tá? Ontem, mesma coisa, ó. Você fala ontem, não, né? Você fala você fala o O nasalizado, O com o tio em cima. Pronto. Desculpa, aí eu tenho um dígrafo oral, ON. Depois eu tenho tem, ó, o T, você fala o T? Fala, bota o T aí entre barras. Depois tem o E, mesma coisa, também, não terminou com o ditongo nasal decrescente? O ontem também, ó o ditongo aí, ó o I aí, ó. Ontem, ditongo nasal decrescente. Então ficou dígrafo no tam e no on, então dígrafo para as duas palavras, e ditongo nasal no em e no em também e tem ditongo nasal. Letra E. Questão 7. A velha disse-lhe que descansasse. Do conto Noite de Almirante Machado de Assis, a oração grifada é uma subordinada
Vamos voltar lá para a sentença. A velha disse-lhe que descansasse. Marcou os verbos. A velha disse-lhe, oração principal, que descansasse. Eu tenho o quê? Uma oração subordinada. Por quê? Quem diz alguma coisa a alguém. Se eu falar a velha disse, você vai perguntar para mim, no mínimo, a quem ela disse e o que ela disse. Ok? Eu faço duas perguntas depois desse verbo. O que e a quem, ou para quem. Então ele pede objeto direto e objeto indireto. Qual é o tipo de oração que te dá objeto direto ou indireto? A chamada oração subordinada substantiva ou oração integrante. Ok? E o que eu tenho ali? A velha disse-lhe, ou lê ali, faz papel de quê? Objeto indireto. Justamente é a quem disse. E onde está o objeto direto? A outra oração. Que descansasse. Disse isto. Disse que descansasse. Então eu tenho uma subordinada substantiva objetiva direta. Beleza? Tá em dúvida? Ó, orações. Tem vídeo aula no canal só de orações, galera. Questão 8, galera. Bom, essa questão 8 ela tem um pouquinho de interpretação com uma questão de função de função de semântica, né, das conjunções, beleza? Então a gente vai ter que voltar ao texto para verificar onde é que está aquela conjunção e matar a questão. Vamos lá? Pela primeira vez na história, pesquisadores conseguiram projetar do zero o genoma de um ser vivo, uma bactéria para ser mais exato, e instalá-lo com sucesso numa célula. Como quem instala um aplicativo de celular. É um feito e tanto, sem dúvida. Paradoxalmente, porém, o próprio sucesso do americano Craig Venter e de seus colegas deixa claro o quanto ainda falta para que a humanidade domine os segredos da vida. Cerca de 1/3 do DNA da nova bactéria, apelidada de SIM 3.0, foi colocado lá por puro processo de tentativa e erro. Os cientistas não fazem a menor ideia do porquê ele é essencial. Folha de São Paulo, blá, blá, blá. O texto informativo acima, que apresenta ao público a criação de uma bactéria apenas com os genes essenciais à vida, contém vários conectivos propositadamente destacados. Pode-se afirmar que... Vamos ver? Então vamos lá. Letra A. Para inicia uma oração adverbial condicional, pois restringe o genoma à condição de bactéria. Então vamos lá. Pela primeira vez na história, pesquisadores conseguiram projetar do zero o genoma de um ser vivo. Uma bactéria, para ser mais exato, ela restringe como condicional? Não, né? Uma bactéria, se for mais exato? Não. Uma bactéria com o objetivo, com a finalidade de ser mais exato. Não é condicional. Vamos ver a letra B. E introduz uma oração coordenada cinética aditiva, pois adiciona o projeto à instalação do genoma. E, vamos ver onde é que está o E, vamos lá. E instalá-lo com sucesso numa célula, como quem instala um aplicativo no celular, certo? Então, eles vão conseguir projetar e depois instalar com sucesso numa célula, certo? É isso aí, é a letra B. Vamos verificar as outras? Como introduz uma oração adverbial conformativa, pois exprime acordo ou conformidade de um fato com outro. Como quem instala um aplicativo no celular. Não. Ele está relacionando, na verdade, um fato com outro, mas no critério de comparação, comparando quem instala um aplicativo no celular, tá? Não é uma conformidade, beleza? Tá fazendo uma comparação de dois termos. Basicamente, você tem dois termos um do lado do outro e compara um com o outro. Letra D. Porém, indica concessão, pois expressa um fato que se admite em oposição ao da oração principal. Porém, indica concessão, porém, indica adversidade, ok? Conjunção adversativa, não tem como expressar concessão, beleza? Vamos lá, letra E. Para que exprime uma explicação. Falta muito para a humanidade dominar os segredos da vida. Não,
é a finalidade que a humanidade está querendo, né? Dominar os segredos da vida. Então, indica finalidade e não explicação. Então, a correta é a letra B. Questão 9. Marque a alternativa correta quanto à função sintática do termo grifado na frase abaixo. Em Mariana, a igreja cujo sino é de ouro foi levada pelas águas. Então está ali o cujo destacado e ele quer a função sintática dele. Bom, o cujo, primeiramente, como é que se usa o cujo? Você não coloca artigo nem antes e nem depois do cujo, ok? Você pode colocar uma preposição dependendo da regência do verbo que virá depois. Mas você não coloca artigo nem antes nem depois. Por quê? Porque ele já concorda em gênero e número com o posterior, com o termo posterior. Então, está lá cujo sino, concordando no masculino singular com o sino. Beleza? Em geral, cujo tem papel de adjunto adnominal. Por quê? Porque ele dá a ideia de posse. Olha ali, ó. Em Mariana, a igreja cujo sino é de ouro é o sino de alguém. Esse cujo relaciona o sino com quem? Com, obviamente, pronome relativo relaciona o quê? Relaciona uma coisa ao termo anterior. Aquela oração adjetiva ao termo anterior. Qual é o termo anterior ali? Igreja. Está relacionando justamente o sino da igreja. Olha o que eu falei, ó. Sino da igreja. Pronto. Está relacionando uma posse em relação ao termo anterior. Valor possessivo só pode ser o quê? Adjunto adnominal, porque é a função sintática que representa o sentido de posse, o sentido especificador, ok? Adjunto adnominal, letra A. Agora, a questão 10 e última questão. Marque a alternativa correta quanto ao emprego da vírgula, de acordo com as normas gramaticais. Ó, tá vendo como o SPSEX é bem generalizada? Já falei sobre classe gramatical, já falei sobre sintaxe, que é a maioria. Já falei sobre outros termos da oração. E aí, ó, pontuação. Ele pediu ao motorista que parasse no hotel. Tá certo? Não, né? Por que não tá certo? Você tem uma relação de sujeito, verbo e complemento. Essa é a ordem direta do português. Sujeito, verbo e complemento. Não se usa vírgula entre esses termos, ok? Então, não pode ter aquela vírgula aí depois do verbo. Letra B. A vida, como diz o ditado, popular é breve. Ó, até falei de maneira errada. Por quê? Não teve nenhuma pausa. O certo seria a vida, vírgula, como diz o ditado popular, é breve. No meio da oração, eu tenho uma outra oração adverbial conformativa, como diz o ditado popular. Essa oração, estando no meio, ela tem que ser isolada por vírgulas, ok? Senão, o próprio discurso fica estranho. Da sala, ó, já fiz uma pausa. Eu vi sem ser visto todo o crime acontecendo. Da sala, eu tinha que ter colocado ali uma vírgula. Por quê? Porque justamente é um advérbio no início de uma oração, no início de uma frase. Então você tem que isolá-lo por vírgula. Sendo um advérbio no início ou no meio de uma oração, é coerente que você isole-o por vírgula, ok? Então não pode ser letra C. Atletas de várias nacionalidades participarão da maratona. Ó, de novo, o que eu tenho aí? Atletas de várias nacionalidades, sujeito. Eu tenho que ter vírgula pelo menos entre o sujeito e o verbo? Não. Não pode. Sujeito, verbo e complemento. Você não bota vírgula entre esses termos, tá? Então aí é o mesmo erro da letra A. Não pode ser essa. Só nos sobrou a letra E. Vamos ver? Meus olhos, devido à fumaça intensa, ardiam muito. Muito bem. Ó, meus olhos ardiam muito. É essa a oração principal aí, onde eu tenho o sujeito e o verbo. Depois eu vou ter um advérbio de intensidade. Tudo bem. Não tenho complemento? Tudo bem. Mas entre o sujeito e o verbo, eu não tenho vírgula. Eu tenho um termo isolado por vírgula. Obrigatoriamente, ele teve que ser isolado por vírgula, que é devido à fumaça intensa, tá?
que aí indica uma causa, né, por causa da fumaça intensa. Então eu tenho um advérbio causal aí, que deve ser isolado por vírgula, por estar no meio da frase. Então a letra E é a que está correta. Então, pessoal, espero que tenham gostado da resolução. Qualquer problema, qualquer dúvida ainda existente, só colocar nos comentários e vamos discutir essa dúvida aí, vamos sanar essa dúvida aí, ok? Mais para frente teremos mais resoluções de outras bancas, de outras provas. Fiquem tranquilos. Por favor, se inscreve no canal, abestado. Um abração.